Graça e paz. Que bom estarmos aqui novamente, com o coração novo que Deus nos deu, agradecidos a Ele por esta bênção gloriosa que está à disposição de todas as pessoas. Simplesmente é acreditar, não é fazer. A gente tem batido nesta tecla porque é tão difícil, irmãos. É tão difícil. A gente trata com pessoas lá em casa que é complicado. A gente fica com pena. Mas o que nós temos dito é o seguinte: a tradição religiosa, ela é comparada com a droga, a maconha, e demora às vezes 20 anos para sair do organismo. Às vezes demora 20 anos para sair do organismo. É como uma intoxicação. A tradição religiosa intoxica a pessoa de coisas inventadas pelo homem, que aí a pessoa acaba acreditando que ela é salva pelo que ela faz. É como um mentiroso. A pessoa conta uma mentira, depois precisa contar duas para se livrar daquela, depois precisa contar 4, depois precisa contar 8, e aí vai se embaraçando. Eu fiz a comparação com o visgo para aquele homem. Falei: sabe o que é visgo? Não. Visgo é um processo que as pessoas usavam para pegar passarinho. Passava cola num pauzinho, punha na gaiola. O coitadinho chegava lá, porque o outro estava chamando, ficava preso os pés. O pezinho ficava preso. Aí ele queria sair, prendia as asas. Aí ele queria tirar a asa, prendia a cabecinha. E assim é a tal de religião. Ela prende a pessoa de um modo que é complicado para sair. De todo jeito que ela quer sair, não consegue, ela está amarrada. Só tem um procedimento a ser feito, que é fé. E nós vamos tratar sobre o que é a fé. Está aqui no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. No capítulo 11 ele está dando uma pista aqui sobre o que é fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entenderam que foi o mundo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que se não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca
de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitou em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas dos céus, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, o privilégio de estarmos aqui com estes amados irmãos que vieram para serem edificados pela Tua Palavra. Para isso precisamos que o Espírito Santo, que o Senhor nos deu na ressurreição junto com Cristo, ministre a palavra a cada um de nós. E o Senhor, meu Pai, revele Jesus a cada um de nós. Nós te louvamos porque o Senhor nos concedeu este privilégio de sermos teus filhos, graças à fé que o Senhor nos deu, de acreditarmos que Ele, Jesus Cristo, teu Filho amado, foi crucificado com um objetivo: nos atrair no corpo dele, para nos fazer morrer para a lei, morrer para o pecado, a fim do Senhor nos gerar com o teu poder, para sermos da tua família e irmos morar nesta cidade que o Senhor preparou para os teus filhos. Dá a cada uma dessas pessoas que vieram aqui nesta manhã a fé salvadora, a fé que descansa, a fé que não teme aquilo que o homem possa fazer. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Escola Bíblica Dominical. Para que serve isso? Você já sabe como ir para o céu, se você já acreditou, você já é filho de Deus, para que serve a escola bíblica? Hã? Para agradecer a Deus, para ser edificado pela palavra de Deus, é para isso.
Amanhã começam as aulas das crianças, né? Em grande parte das escolas, principalmente nas municipais e estaduais. Eu sei que eles não gostariam de voltar para as aulas. Está tão bom, está em casa, estava conversando com as meninas aqui. Vocês gostariam de continuar em casa mais uns 10 dias? Ah, era bom, né? Então, começa amanhã as aulas. Está preparado para... Né? O que vocês precisam para preparar? Caderno, lápis, o que mais? E o querer aprender bem. O querer é o principal. Porque sem aprender, vocês não vão galgar um lugar bom para vocês trabalhar. Você passado para trás. Quando a gente não sabe, os outros passam a gente para trás. Quantas vezes eu fui a São Paulo e criei num determinado lugar e não sabia, e pegava um camarada que ensinava errado só para me rodar à toa, né? Então é isso que os filhos do diabo faz com as pessoas que não conhecem o fundamento da salvação. Eles colocam dúvida. E as pessoas acabam ficando cheias daquelas dúvidas. Como este copo está cheio de água, né? Se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, uma água de coco, não essas que compram na quitanda, ou sei lá o que, aquele da fruta mesmo, chegar lá no homem que tem coco lá da fruta, falar, enche esse copo aqui de água de coco. O que eu teria que fazer com essa água que está aqui dentro? Jogar fora. Gente, tem que jogar fora as tradições. Jogar fora aquilo que você ensinou que não tem base bíblica. Porque aqui, quando a Bíblia está mostrando para nós o que aqueles homens ganharam, foi por fé. Tudo pela fé. Mas uma fé que não se abala. Uma fé que diz, não, porque está escrito. É porque está escrito na palavra de Deus. Então ele começa ensinando-nos que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Não é daquilo que você viu. Não, daquilo que você espera. Todas as pessoas esperam o quê? Esperam ir para o céu. Mesmo aqueles que se diz ateu, eles sabem que a alma é indestrutível. Chega uma hora que eles querem ir para o céu, mesmo dizendo-se ateu, só da boca para fora. E aí ele mostra que uma coluna de pessoas que, pela fé, passaram dificuldade. Porque o caminho para o céu não é um caminho plano, um caminho... Né? A minha esposa gosta de ver a estrada limpa, sem carro. Fala, olha bem, que lindo, né? Está tão limpinho. Eu falei, pois é, está limpo de carro, né? A ida para o céu não é assim. Ela é cheia de problemas. É uma estrada cheia de curva, que nem aquelas quando a gente vai para Minas Gerais, lá para a terra do Valdir. É cheio de curva, e vira aqui, quando vira ali, né? Por que será? Porque os mineiros não queriam ser descobertos. Então, pela fé, nós vamos encontrando estas dificuldades, mas sabendo que o caminho é ali. É esse que nós estamos nele. Se tivermos dúvida, consulta o mapa. Hoje está fácil, mas não temos GPS para nos levar ao céu. Tem GPS para você ir em cidades que você não conhece, etc. E tal. Assim mesmo, às vezes a gente passa apertado com eles. Mas para ir para o céu não tem GPS. Tem a fé que Deus dá. É esta fé que nos dá certeza que estamos indo para o céu, independente daquilo que nós estamos
passando dificuldade, problema. De repente nós estamos numa estrada tão livre, né? Eu tenho dito para os motoristas, gente, cuidado quando não tem trânsito na cidade. Muito cuidado. Quando tem bastante trânsito, você tem uma atenção especial. Mas quando tem pouco trânsito, você está tranquilo. O outro também está tranquilo. Quando vê, acontece o problema. Então, nessa estrada, nós precisamos estar sempre alerta, vigilante, porque ela é contaminada por ensinos errados. Ensinos que parecem que é certo, mas que lá a gente vai descobrir o erro. Nós temos esta dificuldade de termos esta fé fixa, mesmo nas versões bíblicas. Mesmo nas versões bíblicas. Desde lá da confecção, né, da tradução da Bíblia, ali não temos pessoas nascidas de novo para traduzir a Bíblia, confeccionar, não. São pessoas que estão procurando emprego e chegam lá, ganham o lugar sem saber qual é a religião dela. E aí esta pessoa pertence a uma determinada religião e ela puxa para ela ali, né? Por isso que tem essas versões erradas. Quando a gente lê 1 Timóteo, capítulo 2, versos 4, por exemplo, se a gente não tiver a atenção de um motorista cuidadoso, o que nós vamos pegar ali? 1 Timóteo 2, 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso foi você que adaptou nessa versão, mas está escrito aí, né? Na outra versão, a vontade de Deus é que o qual deseja que todos os homens se salvem. Se salvem. O que fez com que ele mudou? O raciocínio. Não, peraí, se salvar? Então não depende dessa fé. Se for para mim me salvar, eu não dependo dessa fé. Eu vou depender dos meus atos. Então quem fez essa tradução já colocou um pouquinho ali da dúvida. Que precisamos ter raciocínio. Salvação é pela fé ou por fazer? É por fé. Então a primeira leitura dele está certa. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, vindo ao conhecimento da verdade, tá? Essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos. Senão perde o efeito aquilo que está escrito lá em qualquer tradução, em João 3,17. Perderia este efeito se a pessoa se salvasse. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, perde o efeito para estas pessoas que querem se salvar. Então, crê naquilo que está escrito erradamente. E aí vem aquela história. Mas está escrito que a gente tem que ler como está escrito aí, porque foi... Não, senhor, foi homens que escreveram. Daí nós não temos livro. Nenhum livro. Marquinhos, ele gosta de fazer leitura de livros, e muitas pessoas gostam. Mas qualquer livro que nós pegarmos é escrito por homens, que têm os seus próprios pensamentos. Todos. Em qualquer livro que o irmão pegar, não vai achar defeito. Se é nova criatura, vai achar defeito em qualquer livro que você lê. Não tem um livro GPS que te leva tudo certinho ali como... Não. A todos eles entra o dedo do homem. E aqui também está entrando o dedo do homem. Desde que começou-se a revisar, começou-se a atualizar. Quer dizer, chegou outro lá e viu que está errado. Vamos pôr do meu jeito. Aí chega o outro, não, isso aqui está errado. O meu jeito é esse. Aí vai se complicando cada vez mais. E nós não temos um GPS mais, que eu não estou achando uma Bíblia
Eu tenho procurado. Não estou achando uma Bíblia original, igual aquelas que eu tinha lá, que acabei emprestando e ficou por lá mesmo. Então, não tem. Eu não consigo achar. E o rapaz que tem a loja lá, ele fala: pastor, essa que o senhor quer, não acho. Lá no rádio, onde nós fazemos o programa, tem uma versão muito boa. Eu já falei com o Luiz: puxa vida, essa versão é boa, o senhor pode levar, pastor? Leva, traz uma aí, qualquer... Não posso fazer isso. Eu quero achar uma igual. Levei lá para o dono da loja, da livraria. Ele rodou e falou: não acho, não tem. Então, por quê? Porque a vontade do diabo é que você se salve. Se nós não vermos a diferença ali, nós vamos acabar acreditando naquele que escreveu, não no que Deus fala. Deus fala que todos precisam ser salvos. A vontade dele é essa. Por isso ele enviou Jesus para nos salvar. Agora, ele tem uma coluna aqui, quando ele começa no verso 2, dizendo: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunhos. Que testemunho? Creram. Pela fé entenderam que foi o mundo inteiro, não foi só aqui o nosso planeta, o mundo inteiro. Não é? Como é que eles foram feitos? Pela palavra de Deus. Deus falou isso e aconteceu. Será que esse Deus que fez o mundo pela palavra não vai poder salvar você pela palavra dele? Se ele fez o mundo, depende de você querer. O mundo é inércio, ele não teve vontade própria. Quando nós não tivermos vontade própria, Deus vai agir na nossa vida que ele nos deu. Nós estamos trabalhando em cima de 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Dormiu lá em casa um senhor, de sexta para sábado. Nós ficamos até a meia-noite tratando desses 2 versículos. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não é só o espírito que pertence a Deus, é o corpo também. Quanto Deus pagou? O que você fez para poder Deus ter o direito sobre você? E ali nós fomos. Ele falou: pastor, mas quem entender isso aqui não tem mais vontade própria. Essa é a vontade de Deus, que aqueles que morram no corpo de Cristo pela fé não vivam mais para si, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15. Esse não vai viver mais para si, ou seja, com as suas determinações. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então não vivam mais para si. Quando o Tiago tratou com a gente sobre isso, falou: você que fala que vai lá, eu venho cá, eu vou não sei aonde, diga: se Deus quiser, eu vou. Sempre é Ele que comanda, se é que Ele é o teu dono. Tá certo? Porque antes de sermos gerados por Deus, quem era o nosso dono? 1 João capítulo 3, versos 8. Quem era o nosso dono antes de sermos gerados por Deus? Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio.
Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, antes de sermos gerados por Deus, éramos do diabo. Você é do diabo ou é de Deus? Ninguém quer ser do diabo. Mas para não ser do diabo, tem que ser gerado por Deus. Porque a geração do seu papai e a sua mamãe te geraram para o inferno. Se eles não falar, meu filho, eu te gerei para o inferno, você precisa crer que Cristo te atraiu para você nascer de novo, filho. Eu te gerei para você ir para o inferno. Qual é o pai que gostaria de ver o filho no inferno? Por muito malcriado que seja seu filho, por muito... O que é que agradaria a Deus? Deixar o seu filho no inferno? Não. Deus não se agrada com a morte do ímpio, porque o ímpio vai para o inferno. Quem é o ímpio? Aquele que não nasceu de novo. Vai para o inferno. Deus não se agrada. Por isso ele disse que a vontade dele é que todos sejam salvos. E que para isso ele enviou o Filho amado, com todo o sofrimento que ele teve, e o próprio Pai, para não deixar você ir para o inferno. Por quê? Porque o inferno é terrível. É por isso. Deus não quer. Ele quer que a pessoa seja salva. Como não tem outro jeito da pessoa ser salva, Deus enviou Jesus, o Filho amado. É um raciocínio, quer dizer, então quem escreveu essa versão puxou para o lado dele. Eu preciso merecer a salvação, que a vontade de Deus é que eu me salve. Espera aí. Onde é que está o seu raciocínio? Você está jogando então a obra que Cristo fez para te salvar? Jogando aonde? Na incredulidade? Então ele mostra aqui que se Deus fez tudo isso, não é só aqui, o universo. Os grandes estudiosos, que eu gosto muito dessa área, nós pensamos que o mundo é só isso aqui, né? Quantos e quantos, não tem fim. Não tem fim, nem princípio. O princípio foi Deus que deu, e o fim é Ele que vai dar. Então ele mostra, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Por quê? Porque Abel deu da criação de Deus, deu da obra divina. O que ele deu? Ele deu ovelha. E Caim? Caim deu do esforço dele. Tratou da terra, plantou, cuidou e mostrou, está aqui o que eu fiz. Deus não aceita isso. Deus não aceita a sua cobrança de entrar no céu pelo que você faz. Isso aqui nós precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Ele não aceita isso. Porque Deus não aceita a obra de incrédulo. O incrédulo faz para ele mesmo, mas não para Deus. Então, Abel ofereceu aquilo que Deus criou para ele. Foi obra divina. Pela fé, Enoque foi transladado. E não acharam mais Enoque. Foi transladado, mas não pode entrar no céu carne e sangue. Como é que é isso? Onde é que será que ficou Enoque? Ficou no paraíso já com o corpo idêntico a de Jesus. De fato, sem fé, seria bom nós guardarmos isso aí. O que eu perguntei para as crianças aqui foi o seguinte: o que você precisa levar para a escola? Caderno e lápis. A gente vem aqui para a escola, não traz um caderno, não traz um lápis. Então vê isso aqui,
Aí chega ali fora, o outro fala, poxa, como é que foi essa semana? Como é que foi o seu time? Seu time ganhou ontem ou perdeu? Pronto, já foi tudo embora. Não marcou, não guardou, foi tudo embora. Esqueceu. Onde é que será que está mesmo escrito isso? Sem fé é impossível agradar a Deus? É impossível, irmão. Sabe o que é impossível? Não dá para agradá-lo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E o diabo faz de tudo para nós não crermos. Ele faz de tudo para a gente não crer que Deus existe. Então esses são os empecilhos da vida cristã. Nós pensamos que é o ladrão, que Deus vai nos livrar do... Nós pensamos, mas não é. É o nosso cuidado com a doutrina. Doutrina é coisa séria. É Deus que sabe doutrinar pela palavra dele. Não saia daí. Mas precisa crer que Ele existe e que foi Ele que inspirou os homens para escrever aquilo que Ele mandou. Aquilo que Ele mandou. Então, pela fé, Noé. Aqui nós temos aqui um fato idêntico ao do novo nascimento. O que acontece? Noé creu que Deus ia mandar um dilúvio. Noé creu que Deus ia mandar um dilúvio, mas nunca tinha chovido sobre a terra. Não é uma coisa difícil de se acreditar. O que é dilúvio? Acho que aquele povo perguntava. O que é dilúvio? Noé não pregou um dia nem dois sobre isso. O que é esse tal de dilúvio? Chuva? O que é chuva? Nunca tinha chovido. O que é salvação? O que é novo nascimento? Por que eu preciso nascer de novo? Por quê? Então é isso. Mas Noé creu. E fez uma obra difícil para salvar a família. Qual é a obra que você está fazendo para salvar a sua família? Ou você não crê que o inferno é real? Né? Que tipo de obra você está fazendo? Noé suportou aquelas gozação daquele povo. E aí, Noé, quer dizer que vai chover muito mesmo? Né? O que você está precisando aí para pôr na sua arca aí? Aquela gozação, e que não acabou ali não. Quando Noé entrou na arca, eles passavam lá e batia na... E aí, Noé, como é que tá? E o cheirinho da bicharada aí, tá bom? E a chuva, hein, Noé? Cadê, hein? E o dilúvio? Então isso é o que levou aquele povo a ser destruído pelas águas. Fisicamente, sim. Por quê? O que eles fizeram? Eles não ajudaram lá a construir a arca? Não trouxeram betume, não trouxeram madeira? Aquilo não seria motivo para eles serem salvos? Como que seria motivo se eles não criam que ia chover? Como é que vai ser motivo para o irmão vir aqui e não saber que Deus existe? Que motivo você tem para chegar aqui e saber como nascer de novo, se você não acredita que o inferno existe? Que motivo você teria para vir aqui, saber que precisa nascer de novo para deixar de pertencer ao diabo? Se você não sabe que você está pertencendo ao diabo. Então é isso. Eles trabalharam, mas não valeu nada. Noé suportou tudo? Sim, suportou porque ele cria que Deus ia cumprir. Mas está demorando, hein? Mesma coisa de Sara com Abraão.
Mesma coisa. Está demorando, hein, Abraão? Poxa vida, estão ficando velhos, né? Cadê a promessa de Deus? Que você ia ter um filho, cadê? Eu não consigo mais. Cadê? Nós temos uma empregada aí, porque fica com ela, quem acaba com essa história. E foi o maior transtorno que ele teve em querer ajudar Deus, gerando um filho. Peraí, não foi eu que mandei? É o transtorno que as pessoas têm querendo ser pastor. Se Deus não mandou, se Deus não determinar, vai ser um fracasso. Quantos pastores estão fracassados? Quantos estão doentes? Porque quiseram ser. Não foi Deus que quis. Nós conhecemos, não é um nem dois, pessoas que estão com depressão profunda, abandonaram o ministério, que não era ministério dado por Deus, era por eles mesmos. Estão sofrendo. Por que não conheciam esse texto? Nós às vezes conhecemos, mas não cremos. Não crê no quê? Que você não pertence mais a você, que Deus te comprou. Você não nasceu de novo? Sim. Nasceu que jeito? Eu fumava, agora não fumo mais. Eu bebia, agora não bebo mais. Isso não é novo nascimento? Isso não é novo nascimento? Nasci de novo porque deixei de pertencer ao diabo e passei a pertencer a Cristo Jesus, que me atraiu no corpo dele lá na cruz. Por que você creu? Porque está escrito aqui, em Romanos 7,4. Está escrito aqui que Deus me mudou, me tirou lá da pertencer ao diabo para pertencer a Cristo, o Filho amado dele. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e deste modo frutifiquemos para Deus. Para Deus, não é mais para o diabo. Agora, eu sou de Cristo. O que você fez? Eu criei. É por acreditar, não é por fazer. Essa coluna desses personagens aqui é para nós sabermos que fé remove montanhas para aqueles que creem. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Mas espera aí, eu nascendo de novo, não vou poder mais ir no baile? Eu nascendo de novo, não vou poder beber mais minha cervejinha? Nós tivemos um senhor que nos acompanhou muito tempo, e ele dizia: eu quero ser um pregador que nem você. Eu falei: você querer não adianta. Você querer não adianta. Você precisa nascer de novo. Eu vou nascer de novo. É só eu largar de fumar, eu vou crer. Eu falei: você vai perder o privilégio de morar lá na cidade que Deus construiu, por causa de um cigarro, por causa de fumaça que vai te atrapalhar. Mas eu gosto, e não me arrependo de fumar. Tá bom. Morreu de câncer no pulmão, incrédulo, foi para o inferno. Então, às vezes, por causa de uma coisinha, né, que você pegou lá atrás. Quantos acreditam aí numa imagem porque o papai, né? Olha, não sai dessa nossa religião, viu? Não sai. E a pessoa, então, por causa daquela palavra do pai, fica firme naquilo. Mas está escrito. Aí em Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2, está escrito ali. O que está escrito?
Você já leu direitinho o que está escrito ali? Porque não é fácil, irmãos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. No Senhor, só isso aí é o bastante. Obedeça no Senhor. Seu pai que te deu essa tradição para você, ele te deu no Senhor. Que Senhor? Ele era nova criatura? Não. Então, de onde veio essa tradição? Agora você conhece e vai continuar com essa tradição. É no Senhor. Então, Abraão foi chamado quando ele estava numa boa. Não estava mal. Tinha muitas propriedades, muitos empregados, muitos camelos, muitas ovelhas, muito vaca, muito boi, muitos. E Deus o chamou. Você faria isso? Deixar tudo lá e seguir para um lugar onde você não conhece? Quem sabe você está que nem aqueles que, né? Eu não vou não, vou ficar aqui. Aqui eu conheço, eu estou bem aqui. Mas o que Jesus falou? No capítulo 12, versículo 24 e 25 lá do próprio Evangelho segundo João, fica mais fácil ali para nós. O que ele falou? Você acha que Abraão não gostava de onde ele estava? Com toda aquela propriedade que ele tinha? Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que aborrece sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Ele estava pensando nessa, a vida é eterna. Ele não estava pensando naquelas propriedades que ele tinha ali, que ele ia ficar ali. Jesus veio, ele não pede para nós deixarmos nada. O que ele pede para deixar? Você vai deixar por gratidão. Não é ele que perde. Não. Ele te convida para você ir a ele. Agora, quando você vai por fé dada por Deus, você vai ter a consideração que agora você pertence a ele. E que aquilo que você fazia não era para agradá-lo. Então agora você é que vai entregar para ser crucificado. Não é ele que vem tirar. Não, é a própria gratidão a Deus é que nos leva a mudar de atitude. Então Abraão deixou e seguiu para uma terra que ele não conhecia. Mas ainda teve um erro de levar o primo dele. E aí o que aconteceu? Por que ele deixou? E seguiu para uma terra estranha. Veja bem, se você continuar lendo aí, você vai descobrir. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Esse é o ponto que eu sempre falo. Gente, cuidado. Fé sem obediência não vale nada. Tá certo? A fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Se você deixar o amor aonde você pertence, aos amigos, aos seus vícios e etc., é porque você não crê nesse lugar que Deus foi preparar para você morar nele. Quando nós estamos com esta fé que Abraão teve, Deus mandou, amém,
vamos lá. Onde é que é? Não sei. Você sabe onde é? Não. Mas Deus mandou, eu vou. Vinde a mim os que estão cansados. Onde é? Onde é? Não sei. Mas eu vou. Você ama a sua vida mais do que a vida que Deus vai te dar em Cristo Jesus? Eu não estou vendo aquela, essa aqui eu estou vendo. Quando aquele rico procurou Jesus para saber o que ele tinha que fazer para entrar no céu, e Jesus falou, faça isso assim assado, tá? Você vai. Não, até logo, não quero largar não, eu tenho muitas propriedades, vou ficar com elas. Ele não cria, ele não tinha essa fé. Fé é o firme fundamento das coisas que eu espero. Eu espero ir morar no céu. Mas e estas tribulações, esses problemas, será que... Não, isso é coisa que Deus está passando para mim. Deus está me lapidando, é para mim orar mais. Eu tenho que orar mais. Ele está me lapidando. Nós precisamos realmente saber que o céu existe. E é para lá que vai a pessoa que nasce de novo. Precisamos saber que este Deus que fez este universo tem poder para me dar a fé que eu preciso. Eu vou clamar a Deus por fé. Meu Deus, eu não consigo crer que Cristo me atraiu. Me dá fé, por misericórdia. Aí Deus vai te falar. Quantos o meu filho prometeu atrair no corpo dele lá na cruz? Ele prometeu atrair todos. E você está entre esses todos ou não? Onde é que você está? É uma questão de revelação, não é uma descoberta, é a mesma coisa. Revelação é você descobrir uma coisa que está aí e você não sabia que estava. Então as pessoas lutam, quer fazer para ser salva ou para se salvar, quando a salvação já está pronta. Quando o Senhor Jesus falou lá no capítulo 17 do Evangelho segundo João, versículo 4, ele disse, está pronto, o que você quer? Você quer fazer o quê? Então, o que eu preciso? Creia, meu filho, creia. Eu te glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Mas que obra que Deus mandou Jesus fazer? Você não lembra do texto que foi lido em João 3,17? Que Deus enviou Jesus com a missão de nos salvar. Por quê? Porque ninguém pode se salvar. Agora você lê na sua Bíblia que a vontade de Deus é que você se salve? Não, a vontade de Deus é que você creia que Cristo te atraiu para você ser salvo. Mas não tem outro jeito da gente crer que Cristo nos atraiu? Não, pelo menos eu não achei. Eu não achei. Mas como é que é essa salvação? É pela promessa. E aquele povo lá, eles creram na promessa. Por que Noé fez a arca? Porque ele creu na promessa. Que promessa Deus fez para Noé? Que ele ia acabar com aquele povo em água, com chuva. Mas nunca choveu, o que é isso? Mas se Deus falou. Por que Abraão deixou a sua terra próspera? Oh, que beleza! Uma terra tão boa, me deu tanta bênção, tanto gado, tanto camelo. Por que eu vou deixar isso aqui? Porque isso aqui tem fim. E o fim é triste. E quer ficar aqui? O fim aqui vai ser triste. Eu vou acabar com isso aqui. Você quer ficar aqui? O fim dessa vidinha que nós temos é triste. Por isso que Jesus falou, quem ama esta vidinha vai perder. Porque essa vidinha vai te levar para o inferno. Seu pai te gerou
para você ir para o inferno. Puxa, meu pai é ruim, hein? É. Pastor, ora para o meu filho nascer de novo. Você já mostrou para ele como é que nasce de novo? Não. Então mostra primeiro. Mas eu não sei. E o que você está fazendo na escola? Pega um aluno aí de 4ª, 5ª série. Quem descobriu o Brasil? Não sei. O que você está fazendo aqui? Você já ensinou teu filho? Vai batendo na tecla. Escreve nos batentes da porta. Escreve na testa. Se você não nascer de novo, você vai para o inferno. Vai falando. Vai fazendo o que o apóstolo Paulo aconselhou em Filipenses 3:1. Vai fazendo. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me aborreço de escrever as mesmas coisas para vós, porque é segurança para vós. Meu filho, eu falo porque é segurança para você. Meu filho, eu falo porque eu te gerei para você ir para o inferno. E eu não quero que você vá para o inferno. Gente, não é fácil não. Eu quero ter filho. Olha a responsabilidade que você vai ter. Você vai para o filho para quê? A gente não cria filho para nós criamos filho para o mundo, né, pastor? Eu falei, para o mundo não. Teria que criar para o céu, né? Vai criar para o mundo? Cria eles para o céu, mas como é que cria? Mostre para eles a necessidade de nascer de novo. Mostre. Em vez de ficar metendo o pau no pastor e em quem quer que seja lá em casa, vai mostrando. Meu filho, olha, eu não sabia, eu te gerei para pôr você no inferno, meu filho. Me perdoa, eu não quero que você vá para o inferno. O inferno é triste, meu filho. Tem um homem lá que faz mais de 2000 anos que ele pediu a Deus para refrescar a língua dele, que ele estava em tormento, meu filho. E eu não quero ver você desse jeito. Converse sério com seu filho. E aí ele mostra: todos estes morreram na fé. Beleza. Sem ter obtido as promessas. Não tinha acontecido ainda. Mas a fé foi o suficiente. Não aconteceu? É uma promessa? É. Então vai acontecer. Quem é que prometeu? Foi Deus. Ele prometeu. Que se você crer que Cristo te atraiu, Ele te geraria para você pertencer à família dele, morar nesta cidade. Ele prometeu? Prometeu. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe. E saudando-as, ou seja, recebendo-as. E confessando, não é declarando, confessando, que eram estrangeiros e peregrinos aqui neste mundo. Eu não sou deste mundo. Eu precisei falar para um pastor que vivia me passando mensagem. Eu não sou deste mundo. Não quero saber o que estão fazendo lá em Brasília, o que vai acontecer. Eu sou peregrino aqui no mundo. Eu quero saber que tem uma pátria onde eu vou morar. Estou indo para lá pela fé. Não tem avião que me leva, não tem carro que me leva. É Cristo. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando-as. Confessa que Cristo te atraiu, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Está escrito que Ele ia te atrair, Ele te atraiu. Confesse. Eles eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam
estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem da qual saíram, teriam oportunidade de voltar. Não dá. Mas agora aspiram a uma pátria superior. Isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Eu vi um pastor, certa ocasião, descrevendo sobre esta cidade. Eu falei, como é que chega lá? Que tipo de cidade? Muros, piso, tudo muito bem. E como é que chega lá? É pela fé. Não é por fazer, meus irmãos, mas pela fé. Pela fé, Abraão deixou a sua pátria para seguir para onde ele não conhecia, mas sabia que o que Deus promete é bom. Aí eu me lembro de Romanos 8:28 e fico pensando, para que reclamar? Para quê? Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para que reclamar, meu irmão, minha irmã? Está reclamando do que Deus te deu? Ah, mas ele me deu esse sofrimento. É para você orar mais, meu irmão, minha irmã. Senão você ia ficar numa tranquilidade. Se o caminho fosse reto. Eu costumo responder para aqueles que perguntam, e o seu carro dá muito problema? Não dá problema nenhum, graças a Deus. O único problema que ele dá, e é sério, o que é? É na estrada. Que perigo que ele dá? De você dormir, que você não tem que fazer nada, não tem que mudar a marcha, não tem que fazer nada. Então você pode dormir. Esse caminho do céu tem esse problema. Você pode dormir. Tranquilo aí, né? Por isso que o apóstolo Paulo deu um conselho lá em Efésios 5, 14 e 15. Olha, toma cuidado, a estrada que você está seguindo, como é que é? É que nem o carro do pastor Ivalter? Olha lá, toma cuidado, hein? Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Você está andando como nécio ou como sábio? Quando a gente está dormindo, né? Pode acontecer. Então a estrada é cheia de curva, não dá para você dormir? Não. Então seja prudente, cuidado. Como a serpente, mas desarmado como as pombas. Tá? Desarmado. As pombinhas não são armadas. Quem tem medo de pombinha aí, levanta a mão. Ninguém. Quem tem medo de serpente? Oh, eu tenho. Pois é, elas são prudentes. Por que as cobras são prudentes? Porque elas sabem que tem muitos inimigos. Tem muitos. Então elas são prudentes. Elas se escondem. Não ficam andando aí na praça de qualquer maneira aí, né? Não, elas são prudentes. Nós, como cristãos, recebemos o conselho de Jesus para sermos prudentes como as serpentes, mas sermos humildes como as pombas. Não faz mal para ninguém. Nós é que fazemos mal para elas, né? Hoje as crianças estão mais educadas sobre isso, mas naquele tempo armava visgo, né? Que nem o Dito pegou tanto passarinho com visgo, né? Usava estilingue. Hoje as crianças nem sabem o que é estilingue, né? Então a pombinha está ali quietinha, ela pá,
para que isso? E é assim. Se é prudente, não vai tomar, não. Então, vede prudentemente como andais. Não como nécio. Agora eu estou livre. Agora sim. Estou livre. Livre do quê? Livre do quê? Do que Cristo te libertou? Ele me libertou da lei e do pecado. Por isso eu estou livre do inferno. Não estou livre para fazer o que eu quero, não. Por quê? Você não viu o que foi lido no começo? Que você foi comprado por bom preço. Deus comprou você, você não pertence mais a você. Está livre para quê? Tem um pastor pregando aí que eu vou te contar, viu? Estamos livres, irmão. Podemos agora, pode separar, pode casar com outra, pode... Meu Deus, que é isso? Está livre do quê? Está livre da condenação, Romanos 8:1. Não é que está livre para você fazer o que você quer, porque agora você não pertence mais a você, você não vive mais para você. Você vive para aquele que te comprou. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora não está mais. Mas tem que andar segundo o Espírito. Quando você nasceu de novo, você ganhou o quê? Ganhou o Espírito Santo ou não? Para que você ganhou o Espírito Santo? Para te guiar. Por isso é segundo o Espírito, mas não segundo a carne, o que você quer fazer. Agora estou livre, posso fazer. Peraí. Não é assim não. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Quanta luta para ter esse filho. Filho por promessa. Quanta luta. Por que Deus fez essa maldade para Abraão? Pedir que Abraão colocasse o filho dele em holocausto? Um menino que me distraía tanto, eu brincava com ele, levava ele nas caçadas, e o que aconteceu? Aconteceu, Abraão, que você passou a idolatrar o seu filho e deixou de orar, deixou de ter comunhão comigo. Então vai lá e coloca esse moleque lá para ser oferecido em holocausto. Ele tomou o meu lugar. Mas Abraão sabia que Deus podia até ressuscitá-lo. Ele sabia em quem ele cria. Você sabe em quem você crê, meu amado? Ele sabia. E ele levou, fez uma marola danada para fazer o altar ali. Mas disse para os moços que levou a lenha: vocês esperam aqui que nós vamos lá sacrificar e nós vamos voltar. Nós. Ele sabia. Mas está demorando a libertação, hein? Vamos acabar com isso? Vamos. Aí o anjo segurou o braço dele e lá estava uma ovelha ali berrando. Oh, prova danada. Você já passou por uma prova dessa? Agora eu vi que você creu, Abraão. Você crê em mim. Agora eu vi que você sabe que eu sou fiel. Vai para casa com teu filho, vai. E ele prestou ali o sacrifício daquela ovelha e foi embora. Será que ele foi envergonhado ou foi feliz? Eu fico pensando. Quando você duvida de Deus,
Será que Deus fica triste? Fica. Porque você não sabe quem é Deus. Quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. E por quê? Porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Irmão, nós precisamos reaver que fé nós temos na promessa que Cristo fez. Quando no capítulo 10, versos 23 aqui, deste mesmo livro, ele está falando para nós aqui: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Pode ir até o 25 aí que está bom. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimular ao amor. Calúnia produz amor? O que a calúnia produz? O que produz amor? Falar sobre esta bênção, falar sobre esta obra que Deus fez por nós através de Jesus. Às vezes o irmãozinho, a irmãzinha está meio fraco, vem falar coisas para você que não está legal. Fale com ela. Você está vendo o que está acontecendo? Meu bem, Jesus sofreu muito mais, porque Deus nos ama. Ame o seu irmão, que é o que Deus quer. Ame. Ame a sua irmã, que é o que Deus quer. Estimularmos ao amor. Não é caluniar, não é falar mal, mas falar bem. Você viu fulano? O que foi? E as qualidades que ele tem, você viu? Não. Então vê as qualidades. Vê se cobre ou não. Quando nós vimos aqui que... deixa eu ver que aqui agora eu preciso dar uma olhada. Quando nós vimos... Que diremos, pois, permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? O que é que o apóstolo Paulo queria passar para estes irmãos? Depois que ele mostrou no capítulo 5 quem é Jesus, depois que ele mostrou no versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só. Quem é ele? Jesus. Se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós precisamos acreditar que não é o que nós fazemos, mas é o que nós cremos, que produz a fé. O que nós fazemos não produz fé, produz barganha. Ele é maior? É. Eu preciso? Não, está feito. Então o que eu preciso fazer? O que um morto faz?
O que eu preciso fazer então? O que Deus espera de mim? Como é que eu posso ganhar almas para este reino de Deus? Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10 e 11. Faça isso e você vai produzir, porque é Cristo produzindo através de você. Ou não sabeis? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Aí vai produzir, no verso 12 está mostrando, aí vai produzir. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Porque é Cristo que vai operar vida naqueles que estão te observando, naqueles que estão vendo o seu comportamento. Meu filho, eu não sou capaz de mostrar para você como nascer de novo. Vamos para a escola bíblica, filho, lá você vai aprender. Vamos lá. Que eu também quero ir, que eu quero aprender também. Escola é isso, irmãos. É aprender. Aprender a confiar naquilo que Deus fez por nós através de Jesus. Porque salvação pelo que você faz, todo mundo está pregando por aí afora. Mas salvação por acreditar naquilo que Deus fez por nós, através de Jesus Cristo, é mais complicado. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio glorioso que nos concedestes, de nós notarmos na tua palavra que teu Filho fez tudo em nosso favor para pertencermos a ti como membro da tua família. Faça-nos crer por misericórdia nesta promessa que Cristo fez. Se tem alguém aqui que ainda tem dúvida e querem se salvar, por misericórdia mostre que ninguém pode se salvar. Por isso o Senhor enviou teu Filho para esta missão. Dá-nos agora o privilégio glorioso de sairmos felizes, agradecidos a Ti, por sermos Teus filhos e saber que o Senhor não se envergonha de falar que é o nosso Deus. Glória a Ti, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz.